Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é de praxe aqui na AltV, estamos aqui hoje um programa diferente, um programa Urbanview diferente, sem a presença do Gilberto. Quero mandar um beijo pro Gilberto, que está se recuperando aí em casa, mas semana que vem, com certeza, ele já estará aqui com a gente. Bom, como eu disse, uma edição super especial do Urbanview, um olhar sobre a cidade, uma produção Urban Systems com a apresentação do Gilberto, excepcionalmente hoje não estará aqui, e minha, Sandra Lanza, além de cuidar da produção, vou estar aqui com vocês no nosso chat. Um abraço para algumas pessoas que já estão participando, Aureliano, simplesmente eu, José Donizete, Mariana, Paulistano, obrigada pela participação de vocês aqui. Bom, a comunicação está se transformando tão rapidamente quanto a sociedade. O que funcionava uma década atrás não faz mais sentido nos parâmetros atuais do relacionamento entre governo, iniciativa privada e população. Mas como esses setores podem se entender e formular objetivos comuns que beneficiem todos os envolvidos? Bom, para entender um pouquinho dessa história e ver como é que tudo isso funciona, escolhemos como nosso olhar da semana o seguinte tema: comunicação e inovação social, como conectar organizações e cidadãos. Quais são as peculiaridades dessa relação? A publicidade tradicional ainda funciona? Empresas privadas podem fazer intervenções urbanas que beneficiem a população? Puxa, o programa realmente hoje está completo, vai ser um programa bem complexo. Para responder estas e outras perguntas, hoje vamos conversar com Aron Krause. Seja bem-vindo. Tudo bom, Sandra? Olha a responsabilidade, olha quantas questões a gente já colocou no início do programa. Já faltou que vai ser um programa complexo. Pois é. Seja bem-vindo. O Aron é fundador e CEO do Grupo Nômade, é graduado em Administração de Empresas pela PUC, no Rio Grande do Sul, especializado em Psicologia do Consumidor pela UB, Universidade de Barcelona, e Gestão de Marcas pela ESPM. Bom, para começar a nossa entrevista, eu vou chamar o quadro De Olho na Frase, que hoje traz uma frase do jornalista Max Foster, âncora e correspondente da CNN. Na tela para vocês, então. No Festival de Publicidade de Cannes, um figurão me disse que a publicidade está morta. Nós ouvimos isso antes, mas agora parece que superamos o choque da notícia. Fizemos o funeral e estamos prontos para seguir com nossas vidas. Mas a edição deste final de ano do evento, todos pareciam perguntar-se: seguir em frente para onde? Olha, Aron, o que você acha dessa frase? Conta pra gente. Eu vejo que, na verdade, essa reinvenção que a publicidade está buscando desenvolver, na verdade, não é de agora, já é de algum tempo. Muito em função, pelo que eu percebo, pelo modelo de negócios que a publicidade está pautada, né? Então, a orientação que esse tipo de empresa geralmente tem é uma orientação voltada para a mídia, né? Para a mídia de massa, para a mídia que comunica de forma massificada. Isso, na verdade, a gente vê que já existem, já surgem e cada vez mais surgem novas iniciativas que contrapõem, que fazem um balanço a esse tipo de iniciativa, que muitas vezes acabam sendo muito mais efetivas e muito mais interessantes, está levando um conceito de comunicação. Então, claro, o setor ele está impactado por essas novas iniciativas e o modelo de publicidade ele também está em xeque por causa disso, né? Então, às vezes a gente consegue traçar alguns paralelos de entendimento do que está acontecendo e a gente percebe que o consumo mudou muito, né? A forma como as pessoas consomem mudou muito e muda cada vez mais. Exatamente. Para a gente falar um pouquinho dessa mudança do consumo, esse novo consumidor, né? Queria que você falasse um pouquinho das transformações mais impactantes por que passa o mercado da comunicação publicitária atualmente. O que está acontecendo nesse mercado? Eu vejo que hoje o que representa um maior impacto dentro desse mercado, com certeza, é a riqueza de utilizar a ferramenta da internet, né, como possibilidade de ampliação da mensagem da comunicação, da interatividade. A internet veio para mudar tudo, né? Veio para mudar tudo porque ela proporciona uma nova interação com o público que tu está querendo dialogar.
Então isso, na verdade, rompe com uma série de parâmetros que até então o mercado estava acostumado a desenvolver, que tu não tinha uma troca, né? Tu não tinha uma linha de diálogo para tu conseguir estabelecer uma comunicação de vai e vem, né? Então, a lógica de uma mensagem... Por exemplo, a internet traz essa rapidez, essa interatividade, é isso? Exatamente, a internet traz essa rapidez, né? Essa interatividade, tu consegue estabelecer uma troca de mensagem muito mais sincera e simultânea, né? Então, ela não vem com aquele conceito de uma comunicação top-down, em que a gente mantém uma mensagem única e ela é unidirecional, né? Ela não tem uma via de retorno. Então, ela rompe com esse modelo e, claro, para tu romper com esse modelo, tu tem que entender que tu tá te relacionando, né? Que tu tá falando com uma pessoa do outro lado, que tu vai ter que ter uma habilidade relacional para conseguir desenvolver o teu conceito de comunicação. Você acredita que os publicitários atuais, assim, eles já conseguiram ter essa flexibilidade, esse entendimento da internet como mídia do futuro? Com certeza, com certeza. Isso não é um assunto... deixou de ser novo há algum tempo já. Hoje pipocam aí centenas de projetos extremamente interessantes dentro dessa área da internet. Mas, claro, ainda é uma área muito nova e é uma área que permite uma experimentação muito profunda ainda. Né? Com relação ao investimento de mídia na internet, você acha que isso tem mudado, tem crescido? Tem, com certeza, tem crescido. Isso é uma área que está... Antigamente existia um pouquinho, antigamente, alguns anos atrás, assim, existia um pouco de receio, né, nessa questão do investimento na internet, questão de mídia mesmo. Como você tem visto isso? Que é uma questão que, na verdade, a diferença fundamental do investimento em mídia de internet é que tu consegue mensurar de uma maneira muito mais precisa o resultado que tu está querendo atingir, né? Então, isso tu não consegue ter em nenhum outro canal, né? Não consegue mensurar com uma precisão tão milimétrica como a internet te permite, né? Com as possibilidades que a internet permite de mapear para onde é que essa mensagem... fiel também, né? Porque, diga-se de passagem, as pessoas que estão na internet, elas falam. Claro. Bem ou mal, elas falam e elas estão ali, né, para falar mesmo e com fidelidade naquilo que elas acreditam. Isso é muito importante. Exatamente. Isso é uma questão que pauta toda a diferença do entendimento de uma nova comunicação, né? A maneira como tu vai dar voz para aquele público que tu está querendo dialogar e como que tu vai trazer e engajar esse público para tua causa da marca, né? Então, na verdade, aí mora a grande diferença e a grande habilidade que deve ser desenvolvida pelos comunicadores para conseguir entender como é que tu vai acessar aquele público de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais interessante. Sim, nós temos um exemplo prático aqui na AltV, que é o nosso chat. As pessoas realmente falam, elas participam de verdade, se elas gostam, se elas não gostam, elas não gostam. E realmente um feedback muito espontâneo, muito real mesmo. A gente acredita muito no nosso público aqui do nosso chat. Aron, a publicidade tradicional ainda funciona em todos os casos? O que você acha? Com certeza funciona. Acho que a publicidade ela é uma ferramenta que ela vai ter um prazo de vida útil bastante largo, né? Porque existem mercados, existem setores que dependem muito de mensagens publicitárias, né? Então, claro que já, ao mesmo tempo que esses setores dependem, como o setor varejista, por exemplo, que depende todo o tempo de estar promocionando, de estar comunicando, de estar levando para a massa essa mensagem de comunicação, também tem um contraponto de que tu pode começar a ter um entendimento de trabalhar esse tipo de comunicação de maneira muito mais direcionada, que vai ter um retorno muito mais interessante para ti. Então, as possibilidades de investimento no mercado de comunicação, elas são muito mais ampliadas do que uma mensagem publicitária de propaganda. Então, hoje, na verdade, o gestor ele tem que ter muito mais uma cabeça aberta nesse sentido, de entender que a comunicação não se restringe, há muito tempo que ela não se restringe no mercado de propaganda, de mídias de massa, e sim levar em conta outras estratégias que podem ser muito mais interessantes para levar o conceito de comunicação. Mídias sociais, por exemplo. Né? Mídias sociais é o que há no momento. É o que está sendo mais falado nesse momento, porque justamente é o novo, é o que está movimentando todo o processo de experimentação e de entendimento do que está acontecendo. Então, claro que tem toda uma expectativa e tem todo um investimento aí para desenvolver essa ferramenta, esse canal.
Mas também não a gente tem que quebrar com alguns modelos também de que para a gente fazer uma comunicação contemporânea, a gente tem que estar nas mídias sociais. Não é nada regrinha. Nada acho que regrinha, tudo é datável. o mercado tende a encaixotar certos modelos, porque isso facilita uma compreensão e uma leitura, mas... Olha que importante, não encaixotar essa história toda, né? Pra não virar padrãozinho. Exatamente. Não é? Tudo tem que ser adaptado ao seu produto, ao seu serviço. Claro, tem que entender se o público que está querendo dialogar está nas redes sociais, que redes sociais que ele está, se é relevante iniciar uma troca a partir das redes sociais. Daqui a pouco não é. Daqui a pouco tem que seguir investindo em mídia de massa, porque é ali que o teu público está e é ali que ele vai conseguir entender o que tu está querendo comunicar. Então, cabe ao gestor ter o feeling e ter o entendimento de que existem outras ferramentas para compor o seu mix de comunicação. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a proposta do Estúdio Nômade. Como é que funciona? O que é o Estúdio Nômade? Conta pra gente. O Grupo Nômade, na verdade, ele é dividido em dois grandes núcleos de trabalho, né? Que é a Estúdio Nômade e a Nômade Independente. Então, a Nômade Independente é o nosso núcleo de experimentação de projetos de inovação social. Então, a gente desenvolve projetos autorais em que a gente aprimora metodologias de relacionamento entre as pessoas para entender o que funciona, o que não funciona, para então aplicarmos dentro da Estúdio Nômade, nos projetos que a gente desenvolve na Estúdio Nômade, que é a nossa atuação que atende marcas com projetos especiais, né? Então, a ideia do grupo é justamente estar permanentemente dialogando entre essas duas áreas que no primeiro momento parecem não dialogar, mas para nós elas fazem total sentido, que é a ideia da comunicação e da inovação social. Então, o Grupo Nômade ele atua no desenvolvimento de marcas a partir desse conceito, né? A gente trabalha com uma mensagem em que a gente tem que comunicar qual é a mensagem, qual é a verdade daquela marca, no sentido de como é que ela vai colocar a sua atitude na sociedade para conseguir desenvolver e transformar uma realidade social que ela está inserida. Então, a ideia é a gente conseguir aprofundar o entendimento de projeto nesse sentido, porque a gente acredita que só aí a gente vai estar fazendo uma comunicação com verdade, uma comunicação que vai ter uma transformação significativa. Muito bem, como é que surgiu essa iniciativa? Essa iniciativa surgiu, na verdade, de uma experiência que eu e meu sócio tivemos morando fora por um tempo, fazendo especialização, e lá a gente teve um contato muito forte com a parte cultural. A gente estava morando na cidade de Barcelona, e é uma cidade que é muito rica nesse sentido de propostas de comunicação e de experimentação. Então ali a gente teve um choque cultural de novas maneiras de pensar e de desenvolver uma abordagem de comunicação. Então a gente se inspirou nesse modelo e aí viemos para o mercado nacional desenvolver essa ideia, e o grupo surgiu a partir dessa inquietação de transformar, de fazer uma comunicação que entrega algo a mais. E conta um pouquinho como é que funciona a metodologia, como funciona o grupo? O grupo funciona dessa maneira como eu comentei. Então a gente tem dois núcleos de trabalho, em que a gente desenvolve projetos autorais dentro da Nômade Independente, e a Estúdio Nômade é o nosso núcleo de desenvolvimento de marcas comerciais, né? Então o grupo atua dessa maneira, de forma com que a gente estuda metodologias de relacionamento dentro da Nômade Independente para a aplicação dos projetos da Estúdio Nômade. Então a gente atua dessa maneira, e aí a gente está com alguns projetos em andamento que... Daqui a pouco tem alguns vídeos